Olá, meus irmãos e meus amigos em Cristo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para cada um de vocês, dependendo do horário, é claro que vocês estarão assistindo esse vídeo. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, a qual excede todo o entendimento, esteja repousando sobre cada um de vocês e que o poder do Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre suas mentes e sobre os seus corações, para que o Espírito da verdade guie a cada um de vocês e a mim também, é claro, em toda a verdade. Amém? E, irmãos, que bom estar aqui com vocês para mais uma vez nós meditarmos no Espírito da Profecia e estamos lendo então a meditação E Recebereis Poder, a qual, no meu ponto de vista, é a meditação mais importante para o povo de Deus, principalmente nesta época, e eu nem preciso dizer o porquê. Porque nós precisamos receber verdadeiramente o poder de Deus, porque quando o Espírito Santo vier sobre nós, como está escrito, e recebereis poder, e vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins do mundo. E, sem mais delongas, vamos então à nossa meditação do dia 11 de março, e ela inicia assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. E o Espírito de Profecia nos diz o seguinte: Deus exige que todos os homens entreguem o corpo a Ele como sacrifício vivo, não como um sacrifício morto ou agonizante, um sacrifício que seu próprio procedimento está debilitado e enchendo de impureza e de doenças. Deus requer um sacrifício vivo. Ele nos diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, a habitação do seu próprio Espírito. Ele exige que todos os que trazem sua imagem cuidem do corpo para o seu serviço e para a sua glória. Irmãos, nós devemos sim guardar o sábado, devemos devolver o dízimo, nós devemos sim estudar a palavra de Deus, conhecer as profecias, pregar as profecias, fazer o trabalho missionário. A ADRA deve, e não apenas a ADRA, mas todos nós devemos ajudar aqueles que estão passando necessidade. Todavia, nós não podemos nos esquecer que Deus ordena, Ele exige que nós cuidemos do nosso corpo para que então o Espírito Santo possa habitar nele, a fim de que verdadeiramente ele possa dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas afeições e para que então ele possa nos influenciar a fazer uma entrega verdadeira a Cristo a cada dia, meus amigos. Não venhamos a deixar de lado essa importante ordenança de Deus, que é o cuidado com o nosso corpo. E nós temos inúmeros escritos e literaturas falando sobre a reforma e sobre o reavivamento. E a cada dia precisamos tomar uma decisão de verdadeiramente sermos temperantes para a glória de Deus. A meditação continua. Não sois de vós mesmos, diz o apóstolo inspirado, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. E diz Ellen White, para fazer isso, acrescentai o conhecimento à virtude, a temperança ao conhecimento e a paciência à temperança. Você, eu, nós não somos de nós mesmos e não devemos ter isso como um jargão que nós tiramos da Bíblia, mas devemos compreender verdadeiramente que Deus enviou o seu Filho e que Jesus entregou-se na cruz do Calvário para que verdadeiramente, através do seu sacrifício e da sua morte, você e eu fôssemos comprados para a eternidade. Portanto, se entendermos o que vale o próprio Senhor, então, por favor, glorifiquemos a Deus naquilo que comemos, naquilo em que bebemos e em tudo mais que fazemos em nossa vida, que seja então para a glória do nosso Deus. É um dever saber como preservar o corpo na melhor condição de saúde e é dever sagrado viver à altura da luz que Deus graciosamente tem dado. Se fechamos os olhos à luz pelo temor de ver
os erros que não desejamos abandonar, nossos pecados não são por isso amenizados, mas agravados. Se a luz é evitada num caso, será desconhecida em outro. Amigos, às vezes nós estamos conversando e falando sobre pessoas às quais nós oferecemos estudos bíblicos para elas e elas rejeitam e sempre dão uma desculpa dizendo, bom, eu prefiro nem saber para não me tornar culpado. E quando nós estamos nessas conversas, nós sempre repetimos, mal sabem elas que já estão culpadas porque elas não querem ouvir a verdade. Bom, nós cometemos o mesmo erro. Nós precisamos saber que verdadeiramente Deus requer de nós a temperança, Ele requer de cada um dos seus filhos uma reforma alimentar. Ele exige isso dos seus filhos. Não é um conselho sobre alimentação. É um conselho de Deus. Deus certa vez aconselhou o seu povo. Hoje, eu peço que vocês escolham entre a vida e a morte. E ele disse, escolha a vida. É um conselho de Deus. Posso aceitar e não aceitar. Mas se eu não aceitar, então eu escolho a morte. Irmãos, o mesmo Deus que aconselhou-nos a fazer essa reforma alimentar, Ele também diz no Espírito de Profecia que quando nós transgredimos as leis de saúde, é como se estivéssemos transgredindo as leis dos 10 mandamentos, porque ali está escrito, não matarás. Não matar não apenas contra o seu próximo, mas contra nós mesmos. Nós costumamos até dizer que as pessoas que cometem suicídio não têm perdão. É lógico que existem casos e casos e nós não podemos generalizar, mas costumamos dizer que aquele que tira a sua própria vida está transgredindo o mandamento de Deus. Pois bem, as pessoas podem se matar aos poucos, não é verdade? Um homem, uma mulher, ele pode se suicidar de uma forma rápida, ou ele pode ir tomando leves doses de veneno e assim acabar com a sua vida. Ele seria um suicida da mesma forma, meus amigos. Assim também, quando nós não cuidamos do nosso corpo, estamos gradativamente transgredindo o mandamento que diz, não matarás. Tão pecado é violar as leis do nosso ser como quebrar um dos 10 mandamentos. Pois não podemos, num caso como no outro, deixar de quebrantar a lei de Deus. Não sou eu que estou falando, e muito menos Ellen White, porque se cremos que ela é uma profeta, Deus autorizou e ordenou que ela escrevesse isso. Não podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, enquanto estivermos amando o nosso apetite, nossos gostos, mais do que amamos o Senhor. Estamos diariamente reduzindo nossa força para glorificar a Deus, quando é certo que Ele reivindica toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E ela prossegue dizendo, mediante nossos hábitos errôneos, estamos debilitando o sustentáculo da nossa vida e, no entanto, professando ser seguidores de Cristo, preparando-nos para o toque final da imortalidade. Lê do engano. Que utopia, meus amigos, é acreditar que, por termos crido que Jesus é o Salvador e por termos aceitado a mensagem, a verdade presente para esses últimos dias, então nós iremos para o céu e receberemos, antes daquele glorioso momento que subiremos às nuvens, o toque final da imortalidade. Não. Isso não acontecerá caso não sejamos obedientes às verdades que nós recebemos. Deus exige de você e Ele exige de mim os cuidados com a nossa temperança, com o nosso corpo. E caso contrário, estaremos sendo tão transgressores da lei de Deus como aqueles que matam, roubam, adulteram e daí por diante. E a meditação termina da seguinte forma: examinai atentamente vosso próprio coração e imitai em vossa vida o modelo infalível, e tudo estará bem convosco. Preservai uma consciência limpa diante de Deus
Em tudo que fizerdes, glorificai o seu nome. Despojai-vos do egoísmo e do amor egoísta. Realmente a intemperança está ligada com o egoísmo, pois queremos satisfazer os nossos próprios gostos em vez de satisfazer os gostos de Deus. Agrada-te do Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do vosso coração. Quando nós nos agradamos do desejo de Deus, quando realmente queremos ser temperantes para glorificar o Senhor, quando o nosso desejo é glorificar a Deus em todas as coisas, até mesmo em nosso apetite, então o Senhor nos concede o seu Espírito Santo para que verdadeiramente esse desejo de glorificar a Deus possa ser uma realidade na sua e na minha vida. Amigos, sejamos em nome de Jesus temperantes para a glória de Deus. E nesse momento eu convido vocês a fecharem os olhos e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque em Tua bondade o Senhor nos concedeu as Sagradas Escrituras e também o Espírito da profecia. Pai Santo, nós sabemos que o Senhor exige que o seu povo dos últimos dias seja temperante e que glorifique o seu nome também naquilo que come e naquilo que bebe. Dai-nos o Espírito Santo, enche-nos da verdadeira temperança para que consigamos fazer aquilo que, sem o teu auxílio, não poderemos fazer. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos a Ti e nós já lhe agradecemos as bênçãos. Amém. Bom, meus amigos, fiquem então sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.